Olá, meu nome é Eduardo. Agora eu vou apresentar a conclusão do meu mapa de aprendizagem pessoal. Como primeira meta, eu escolhi que eu queria melhorar meu relacionamento com a equipe, porque já fazia quase 2 anos que eu estou em uma mesma UBS, não conhecia tão bem todos os membros da equipe. Então eu vi isso como uma oportunidade de melhorar esse contato com as pessoas que estavam lá. É, eu aprendi que dentro de uma equipe as pessoas são muito plurais, então há aquelas pessoas que gostavam de conversar com o estudante, e há pessoas que não dão tanta bola para a conversa com o estudante, não deixam tanta abertura para a gente ter um diálogo melhor. E entender que isso está tudo bem, eu considero que foi uma evolução, porque desde que isso não atrapalhe no relacionamento da equipe, que a equipe funcione de uma forma adequada, tá tudo bem. Isso. Uma dificuldade que eu encontrei foi em relação a tomar o primeiro passo, porque como eu estou vendo pessoas há muito tempo e não tive uma boa conversa com todas ainda, então tomar um primeiro passo assim do nada para ter uma conversa foi uma dificuldade, especialmente para mim. Mas eu consegui facilitar isso e dar uma superada nisso, pedindo ajuda para os residentes, que eles conhecem bem a equipe. Então eu perguntava algumas coisas da equipe, de algumas pessoas em específico, e isso já servia como uma base para mim abordar a pessoa, para mim ter uma conversa melhor. Já minha segunda meta, que era uma meta acadêmica, eu coloquei como estudar os temas que eu visse na UBS. Eu escolhi esse tema porque vez ou outra aparecia algum caso diferente na UBS que eu não me sentia seguro o suficiente para atender ou para executar, e não tirava o tempo necessário em casa para melhorar esse déficit que eu estava tendo. Então, foi uma certa forma uma ajuda para mim estudar mais coisas que não estão no currículo da faculdade, coisas que eu não aprendi ainda em aulas na faculdade. Eu aprendi que eu gosto da parte de procedimentos, porque conforme eu fui estudando, eu passei a executar mais procedimentos na UBS. Então, ajudar numa drenagem de furúnculo, lavagem otológica, auxiliar na hora que fosse queimar verrugas na pessoa. Eu passei a gostar mais dessa parte e só pude experimentar mais isso a partir do momento em que eu estudei mais sobre isso. Contudo, a falta de tempo continua sendo um empecilho. Então, especialmente no meu caso, que sou um CLT da vida, não é só a faculdade, o tempo é escasso às vezes. E aí tem uma lista relativamente grande de conteúdos que ficaram para serem estudados ainda. Mas por mais que essa lista progrediu lentamente, eu consegui dar uma evolução nela. E isso foi um aprendizado bem legal. Já a minha terceira meta, que é uma meta de conhecimento teórico, eu eu propus estudar os conteúdos antes e depois da aula, que fosse TDC, que isso aumentaria a minha carga de conteúdos e aumentaria a minha segurança para explicar algumas coisas para os pacientes. Eu escolhi isso porque, com o decorrer do tempo que eu fui evoluindo na medicina, alguns parentes vieram até mim procurar coisas da consulta deles que eles não entenderam quando o médico explicou. E aí queriam que eu explicasse novamente. E o médico falhou em não certificar que o paciente entendeu tudo o que estava sendo proposto. Como aprendizado, eu confirmei uma coisa que eu já sabia, que era que as pessoas são muito diversas. Muita gente não quer tanta enrolação em estar conversando com o estudante, especialmente porque já ficaram um tempo na recepção e agora que está sendo atendido por um estudante. Então já entravam na sala em pacientes e não queria tanta enrola. Mas havia outros pacientes, especialmente idosos, que gostavam de estar sendo ensinadas, gostavam de estar sendo explicadas e de estar sendo ouvidas em uma consulta com um tempo um pouco maior. Isso era uma vantagem, porque aí eu consegui explicar mais sobre a fisiopatologia da doença da pessoa, sobre o porquê que é tão importante ela ter algumas mudanças na vida, sobre o porquê que é tão importante ela adequar o tratamento certinho, porque se ela não fizer isso, ela vai ter essa complicação lá no futuro. E isso foi um aprendizado muito válido e para alguns pacientes foram muito úteis. Como dificuldade, eu vi que algumas consultas ficaram muito longas e isso me causou um certo desgaste em estar sentindo que o meu dia está sendo menos produtivo dentro da UBS, com menos atendimentos, e talvez na prática clínica não seja tão viável para todos os pacientes. E eu também não apliquei para todos. Foi alguns casos escolhidos.
Mas a experiência foi válida para alguns pacientes que talvez estejam com dificuldade em ter adesão à terapêutica. É válido a gente explicar no mínimo detalhe o porquê que é importante ela seguir cada etapa direitinho. E isso foi um aprendizado válido que eu consegui absorver para minha vida. É essa a minha conclusão do meu mapa de aprendizado pessoal. Foi uma experiência muito válida e é isso.